Fala galera, bora falar dessa vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. O Cruzeiro, né, que enfim estreou no Campeonato Brasileiro aí depois de 36 dias sem jogar, né? Uma espera longa aí que terminou, enfim, né, nesse sabadão aí, essa vitória aí para garantir aí 3 pontos iniciais aí já na primeira rodada, dever de casa cumprido e bem cumprido aí, principalmente diante da equipe do Mirassol, né, que está disputando aí a Série A pela primeira vez na sua história. O Cruzeiro, né, que na minha opinião fez um jogo que horas ele teve domínio, né? Teve muitas coisas positivas ali que eu vi, que eu achei a troca de passe do Cruzeiro, o Cruzeiro indo para cima do Mirassol ali, querendo o jogo realmente, né? O entrosamento dos jogadores ali, criando alternativas tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, né? Em alguns momentos ali eu vi muita participação dos laterais do Kaique e do William, né? O William principalmente foi fundamental para o jogo, né? Porque ele deu 2 assistências, né, no jogo de hoje, nessa vitória. Primeiro gol, né, saiu aí aos 14 minutos do primeiro tempo. Uma jogada aí que o William vem pelo lado direito e cruza e acha o Dudu lá no lado esquerdo, entrando aí na pequena área para fazer 1 a 0. O Dudu deu só um tapinha ali no canto direito do gol ali para fazer 1 a 0 pro Cruzeiro e já começar já a, a ir para uma goleada, né? O Cruzeiro realmente estava indo para cima do Mirassol ali, querendo mais e mais. Né? Não demorou muito, 21 minutos do primeiro tempo, cruzamento do William, e o Gabigol pegou de primeira ali também, um tapa perfeito do Gabigol para fazer 2 a 0 para o Cruzeiro, né? Claro que as 2 assistências do William foram maravilhosas e a finalização de primeira foi um fator que eu gostei, que mostrou uma efetividade do time do Cruzeiro, coisa que a gente não via há muito tempo aí, né? Com 21 minutos aí, 2 a 0 para o Cruzeiro nas poucas chances que ele já tinha criado, né? Ele criou, teve o domínio do jogo ali naquele inicial do jogo, mas foi, né, com 2 chances ali, né, 3, 4 chances, fez 2 gols, então isso aí foi muito bom. O lado negativo para mim é o sistema defensivo do Cruzeiro, que segue tomando gol todo jogo. E é um sistema defensivo que o time adversário consegue chegar no gol do Cruzeiro muito facilmente, e isso aí é perigoso para um campeonato brasileiro. Hoje, talvez, se fosse um time mais qualificado, o Cruzeiro teria saído com o resultado de empate ou derrota do Mineirão. Mas, em termos assim, achei que o Cruzeiro ele não fez uma partida ruim, mas ele não fez uma partida ótima, ele fez uma partida boa. O importante foi que venceu 3 pontos. Isso é o que importa, né? E aí, o Cruzeiro foi tentando ali alguma coisa no primeiro tempo, em algumas jogadas. Teve chute do Gabigol, teve lance ali de chute na rede do lado de fora, bola que o Mirassol cortou. E aí partiu ali dos 20, 25 minutos do primeiro tempo para frente, 30 minutos, o Mirassol começou a gostar do jogo. Muitos lances também com o Wallace muito mal no jogo no primeiro tempo. O Wallace muito mal, entregando bola para o Mirassol e gerando jogadas perigosas para o time deles, né? E aí o Mirassol começou a gostar do jogo, teve algumas chances criadas, teve uma defesaça do Cássio, e aí teve o pênalti aí aos 41, 42 minutos do primeiro tempo, né? E aí o Reinaldo foi pra bola, né? Um pênalti que o Gamarra cometeu, né? Gamarra que entrou no lugar do Jonathan Jesus, porque o Jonathan Jesus estava com quadro de virose, né? Ele inclusive ia jogar, né? E aí o Gamarra que foi escalado no lugar dele, o Gamarra fez o pênalti, o Reinaldo bateu e o Cássio pegou uma bela defesa do Cássio na batida de pênalti do Reinaldo, salvando o Cruzeiro. Mas entretanto, né? O Mirassol não demorou muito a fazer o gol para diminuir o placar. 3 minutos depois, aí nos acréscimos do primeiro tempo, um cruzamento da esquerda, uma casquinha ali do jogador do Mirassol, o Lucas Ramon, e aí matou o Cássio, a bola foi ali no cantinho para diminuir o placar e aí deixar um placar perigoso no jogo, né? O Cruzeiro que poderia ter ampliado esse placar no primeiro tempo, mas não fez, e aí o Mirassol foi lá e fez esse golzinho aí. Teve o pênalti também, que poderia ter sido outro gol do Mirassol, mas ainda bem que o Cássio defendeu. Então, o primeiro tempo do Cruzeiro, na minha opinião, o que destoou foi a atuação do Alas, que foi muito mal. Mas o time estava querendo,
estava errando alguns passes por falta de entrosamento, talvez, mas algumas jogadas bem criadas, toque de bola do Cruzeiro muito bem em algumas oportunidades ali. Realmente é só isso que eu tenho a reclamar da defesa do Cruzeiro. E na segunda etapa, já no intervalo, Leonardo Jardim viu, né, o erro que tinha. O erro não, né? Viu o que o Wallace estava produzindo e tirou o Wallace e colocou o Lucas Romero ali no intervalo. E aí o Cruzeiro começou os 10 minutos ali iniciais do segundo tempo pressionando o Mirassol para fazer o terceiro gol. Algumas jogadas criadas ali, chutes, né, que a bola foi na bochecha da rede, chutes que o, o Muralha rebateu pro meio da área. Teve algumas jogadas que o Mirassol travou a jogada ali, né, num chute do Cruzeiro. Algumas oportunidades, foi uma leve pressão que o Cruzeiro meteu no Mirassol ali no início do segundo tempo. E aí o Mirassol começou a gostar do jogo ali na faixa dos 15 minutos do segundo tempo. O Mirassol teve 2, 3 oportunidades perigosas, começou a dominar a posse de bola. Inclusive isso aí foi o fator, né? O Mirassol teve mais posse de bola do que o Cruzeiro, porém o Cruzeiro foi mais efetivo que o Mirassol. O Mirassol também teve quase o dobro de finalização do Cruzeiro, teve 16 contra 8 do Cruzeiro. E aí, o Mirassol começou a gostar do jogo, a torcida do Cruzeiro pediu, gritou o nome do Matheus Pereira pedindo ao Léo Jardim, ele foi lá e logo em seguida chamou o jogador, tirou o Caio Jorge, que estava bem apagado no jogo, inclusive, e colocou o Matheus Pereira aos 25 minutos do segundo tempo. Matheus Pereira ainda precisa se entrosar novamente com esse time, porque tem bastante tempo que não joga, né? Há algumas jogadas ali o Matheus Pereira foi mais cauteloso, tocando bola, tabelando, mas ajudando ali a equipe no que pôde, né? O Matheus Pereira, algumas faltas, escanteios cobrados ali também. E aí, 2 minutos depois, sai o Wanderson, entra o Lucas Silva, né? O Cruzeiro quis, no meu entendimento, preencher o meio campo, né? Se defender melhor ali, né? Com 3 volantes, já que tinha o Lucas Romero, o Matheus Henrique e o Lucas Silva, a partir daí. E aí, o Cruzeiro teve ali, quis ir para cima do Mirassol, teve algumas oportunidades, porém a reta final de jogo foi o Mirassol que teve as grandes chances aí. O Mirassol teve uma cabeçada também que o Cássio defendeu, teve algumas jogadas ali que foi na bochecha da rede, chute de bola cruzado que passou na reta do gol ali que quase foi também. O Mirassol teve o domínio do jogo ali no final, porém o Cruzeiro saiu com os 3 pontos, soube sofrer, soube realmente segurar o resultado e garantir esses 3 pontos importantíssimos aí, né? Cruzeiro aí, que fez sua missão, seu dever de casa e conseguiu esses primeiros 3 pontos no campeonato com o Dudu e Gabigol, né? E aí, para mim, o destaque do jogo foi o William, para mim foi o melhor em campo, além das 2 assistências, fez uma atuação onde participou muito, estava ousado, indo para cima, criando jogadas de ataque para o Cruzeiro. O que eu não gostei do William ali foi que o lado dele defensivamente estava bem frágil, mas porque o William subia muito também, né? Fabrício Bruno ali tinha que fazer a cobertura. O Gamarra, pra mim, fez uma atuação assim que mais ou menos, porque ele fez o pênalti na jogada do gol, ele que estava marcando ali, a jogada foi nele ali praticamente, né, e não cortou. Mas no decorrer do jogo o Gamarra foi mostrando que é um zagueiro sério, né, não tá pra brincadeira. Jogadas ali ao invés de vir tentando sair jogando pelo chão, não. Via que estava em dificuldade, é bicuda para arquibancada, bola para o mato, que o jogo é de campeonato. E aí, Fabrício Bruno achei bem seguro ali, né? Desarma bem, cria jogada, faz lançamentos, né? Inclusive teve lançamentos ali que ele fez, que achou, né? Inclusive uma jogada ali do William no segundo tempo. E aí, pra mim, foi isso o destaque do jogo aí. O Kaique fez uma atuação mais ou menos, o Lucas Romero entrou mais ou menos ali também no segundo tempo, o Matheus Henrique também. O time no geral fez uma atuação mediana para bom, né? Uma atuação que para mim foi o suficiente para garantir os 3 pontos, então tá ótimo, né? Não precisa de mais nada ali. Enquanto o Cruzeiro tiver garantindo os 3 pontos, eu não ligo se é defendendo, se é tomando pressão, se é isso, se é aquilo. Tô cansado do Cruzeiro chegar nas partidas, ter posse de bola, criar muitas jogadas e não ir lá e fazer o mais importante, que é o gol. E nesse jogo não, ele teve o menor número de finalização, menos posse de bola, porém foi efetivo aí contra o Mirassol, e mesmo que seja o Mirassol, tomado pressão do Mirassol, Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é fácil. Tem equipes aí que dificultam o jogo, o Mirassol não
tá jogando sua primeira Série A na história, no ano do centenário deles, praticamente. Praticamente não, se não me engano, é o ano do centenário deles. Então, é importante para eles e eles iam dar esse trabalho mesmo. O importante foi que o Cruzeiro saiu com a vitória, porque se eles dão esse trabalho e saem com empate ou derrota, seria frustrante. Mas como o Cruzeiro saiu com a vitória perfeita, aí, né? Inclusive o Léo Jardim me surpreendeu na escalação, porque estava todo mundo dizendo aí, até no amistoso semana passada, que o Vidalba seria titular nessa lateral esquerda, mas ele optou pelo Kaique. E para mim foi uma escolha assertiva, que é o titular o original, da posição originalmente, né? E é muito veloz também o Kaique, defensivamente e ofensivamente. É, Gostei no ataque, ele achei o Wanderson e o Caio Jorge bem apagados do jogo, poderiam ter participado mais, criado algumas jogadas. Gostei do Gabigol e do Dudu, né? Bem participativos do jogo, inclusive, e fizeram o que tinha que ser feito, né? E aí, o Cruzeiro agora joga na terça-feira, jogo 7 horas da noite contra o União Santa Fé, jogo na Argentina pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro estreia na Sul-Americana terça-feira, 7 horas da noite, e o Cruzeiro precisa, né? Eu quero muito que o Cruzeiro engate uma sequência de vitórias, porque vai dar confiança para esse elenco que precisa vencer, né? Mais de 40 mil torcedores aí presenciaram essa vitória e o Cruzeiro tem uma sequência difícil no Campeonato Brasileiro, que é Internacional e São Paulo fora, e é uma sequência pesada, então principalmente por isso aí que é importante, e sempre, né, obrigatoriamente o time aí do Cruzeiro tem que vencer quando joga num dos seus domínios, que é o Mineirão. Mas é isso, pessoal. Uma atuação que o Cruzeiro poderia ter sido melhor, tem muita coisa a se corrigir ainda no time do Cruzeiro, mas o Leonardo Jardim vai corrigindo aos poucos aí, e o Cruzeiro vai se tornando uma equipe, né? Que isso faltava ao Cruzeiro virar uma equipe, era um amontoado de jogadores, e agora o Léo Jardim chegou com as suas ideias e pode implantar. 36 dias aí teve também, então é muito bom aí, o Cruzeiro pode engrenar aí uma sequência aí, e quanto mais vitórias aí, melhor, principalmente em pontos corridos. Mas tá falado, pessoal, muito obrigado, né? E até a próxima aí, né? Até o pós-jogo aí do jogo da Sul-Americana.